Oi galera, nós vamos começar um novo conteúdo de biologia que nós não tivemos ainda nenhuma videoaula no meu canal, que é a parte de histologia. E a gente vai começar falando a respeito do tecido epitelial. O tecido epitelial é um tecido que na nossa mente é um tecido somente de revestimento interno e externo. Mas na realidade, amores, o tecido epitelial ele não é apenas um tecido de revestimento. Ele também pode ser glandular e ele pode liberar secreções tanto dentro do nosso corpo quanto fora do corpo. O tecido epitelial de revestimento externo, interno, ele é nomeado como: o de revestimento externo é epiderme, o interno são as mucosas. Normalmente a gente fala só das mucosas, mucosa nasal, mucosa bucal, mas amores, existem mais dois outros tecidos epiteliais de revestimento que se fala muito pouco, que é o endotélio, que reveste os vasos sanguíneos, e as serosas, que são na realidade regiões de revestimento de órgãos importantíssimos no corpo da gente. Quem são essas serosas? O peritônio, que reveste a cavidade abdominal, observem essa imagem. A gente também tem a pleura, que reveste o pulmão, observem. E a gente tem o pericárdio, que reveste o coração. Esses tecidos epiteliais são chamados de serosas. E eles normalmente não são muito cobrados e falados nas salas de aula e mesmo nas provas. Mas fiquem ligados porque doenças como a peritonite, doenças de coração, como a pericardite e mesmo um derrame de pleura, ele pode ser questionado e você ter que entender um pouco a respeito de serosas. O tecido epitelial glandular, ele é de três tipos. Existem as glândulas endócrinas, que são de secreção interna e liberam o que, amores? Hormônios. Hormônios sempre são liberados na corrente sanguínea. E nós temos várias glândulas endócrinas. Observe essa imagem onde você vê a glândula hipófise, a glândula tireoide, a paratireoide, a suprarrenal e o pâncreas, que vai entrar também como glândula de secreção mista ou anfícrina. Aí nós temos três glândulas que são chamadas de mistas ou anfícrinas, que é o pâncreas, o testículo e o ovário. E as glândulas de secreção externa, que são as exócrinas, elas secretam suas substâncias fora do corpo ou dentro do corpo, mas fora do sangue, que é o caso do suco pancreático, que é uma secreção exócrina, mas que é lançada através do pâncreas para o nosso intestino para que seja realizada a digestão celular. E temos também as glândulas mamárias, as glândulas sudoríparas e as glândulas lacrimais. Então, amores, esses são os dois tipos de tecido epitelial. Neto, liga aí o ar, tô morrendo de calor. Gente, outra coisa importantíssima com relação aos tecidos é a origem embrionária. Eu queria que vocês observassem essas duas etapas do desenvolvimento embrionário. A fase de gástrula, que está mostrando os folhetos embrionários, mostrando que os seres são diblásticos e triblásticos. E essa outra fase, que é a neurula. Essas duas fases do desenvolvimento embrionário, elas vão mostrar exatamente a presença do ectoderma, do endoderma e do mesoderma. Uma coisa extremamente importante com relação ao tecido epitelial, diferentemente de todos os outros tecidos, é a origem embrionária. O tecido epitelial é o único tecido que tem as três origens embrionárias. Esse quadro aqui, ele está mostrando quais são as regiões do nosso corpo que são revestidas ou formadas por tecido epitelial, que são de origem ectodérmica, observem, endodérmica e mesodérmica. Uma dica importantíssima, vocês não podem deixar de memorizar
a origem embrionária de cada uma dessas regiões do tecido epitelial. Porque isso já foi cobrado em prova, é algo bastante complexo e é exatamente aquela questão que você pode desempatar gabaritando ela em qualquer prova de vestibular ou mesmo no Enem. Outra coisa muito importante com relação ao tecido epitelial são as regiões do tecido epitelial, a região superior. Observem bem essa imagem. Eu vou deixar ela para que vocês observem cada coisa que eu vou falar. Existe uma região apical, que é a parte que está voltada para o meio externo, e a região basal. Na região apical, a gente tem as células do tecido epitelial que são renovadas periodicamente. Por exemplo, o nosso couro cabeludo, as células epiteliais, elas se renovam a cada 3, 4 dias. No caso da nossa pele, ou melhor, do nosso tecido epitelial de revestimento, que é epiderme, porque, amores, lembrem, pele é órgão. A pele é formada pela derme e pela epiderme. Mas a nossa epiderme, ela é renovada a cada 30 dias. Quando essas células, elas morrem, elas são substituídas por células novas. E essas células precisam ter queratina na sua composição. Então, a queratina é uma proteína que impermeabiliza a nossa pele e que ela reaparece a cada vez que essas células são renovadas. Entre a nossa epiderme e a derme, existe essa região aqui que é a lâmina basal. A lâmina basal ela tem na composição glicoproteínas e uma proteína importantíssima chamada colágeno. Amores, lembrem de uma dica importante. O colágeno ele é reposto periodicamente porque ele é consumido. E a maior fonte de reposição de colágeno, pasmem, é a vitamina C. Você obrigatoriamente tem que consumir vitamina C para que esse colágeno que faz parte da lâmina basal, ele seja renovado periodicamente. Abaixo da lâmina basal está a membrana basal, que é rica em quê? Em fibras reticulares, que vão juntamente com os hemidesmossomos, que são o quê? Especializações da membrana, vão manter o contato com a derme. Pronto, amores. Esse contato com a derme vai ser fundamental, porque lembrem que o tecido epitelial ele é avascular. Se não fosse a presença da derme junto à membrana basal, você não receberia desse tecido que é vascularizado nutrientes, gases. Então você precisa fazer respiração celular nas células do seu epitélio. Quem é que manda para o epitélio a glicose, os gases? A membrana basal, que está em contato com a derme. Da mesma forma, quando você realiza as atividades metabólicas na epiderme, você precisa enviar os resíduos para o sangue. Quem é que recebe? A derme. A derme é vascularizada e ele elimina os resíduos do metabolismo celular da epiderme. Uma outra coisa muito importante. Vamos agora mostrar essa outra figura. Observe que existem 3 coisas que aparecem aí que são importantíssimas. Primeiro, os corpúsculos periféricos, que são regiões de sensibilidade da nossa epiderme. Elas realmente são ativas, elas são sensitivas na epiderme, mas elas partem, amores, da derme. Os corpúsculos de Mais, de Pacini, que nos dão a percepção da temperatura, da textura, eles são sentidos na epiderme, mas eles saem da nossa derme. Outra coisa importantíssima, com relação às glândulas exócrinas. O produto dessa secreção, ele sai de dentro da derme também. E a derme, ao produzir essa secreção, elimina através da epiderme. E a terceira coisa importantíssima, a manutenção da temperatura do nosso corpo. Lembre que aves e mamíferos são homeotérmicos. O que é que tem na extremidade dos nossos pelos e das penas? Uma coisa chamada de folículo piloso. O que é que tem no folículo piloso? Observe essa imagem. Tem adipócitos. Os adipócitos
são células que são reserva de gordura. Amores, adipócitos não está nem na epiderme, nem na derme, está na hipoderme. Então, você tem estruturas na derme e na hipoderme que vão ser, na realidade, sentidas e, digamos assim, envolvidas pelo tecido epitelial de revestimento. Ok, amores? A outra coisa importantíssima com relação ao tecido epitelial é a presença da melanina. A melanina é uma proteína que vai dar pigmentação à nossa pele, que está presente na nossa epiderme. E a gente também tem o beta-caroteno, que não está na epiderme, mas está na hipoderme. Mas é também responsável, juntamente com a melanina, pela coloração, pela pigmentação da nossa pele. E vamos falar agora, amores, para encerrarmos, a respeito dos tipos de tecido epitelial. A gente tem dois tipos de tecido epitelial. O tecido epitelial simples e o estratificado. O simples é formado só por uma camada de célula. E o tecido estratificado é formado por duas camadas de células. O tecido simples, ele pode ser cúbico, pode ser pavimentoso, prismático e pseudoestratificado. Essa imagem aqui, ela mostra os locais no corpo da gente onde estão estes tipos de tecido epitelial. Amores, vocês têm que memorizar. É uma das coisas que mais aparece em prova. E o estratificado, que é formado por duas camadas de célula, ele pode ser de transição, pavimentoso e prismático. Observe a imagem. Olha os locais no corpo da gente onde aparecem esses tipos de tecido. Então, além de você saber a origem embrionária, além de você saber que é um tecido avascularizado, que ele é um tecido que pode ser de revestimento interno ou externo ou de secreção, é importantíssimo também você saber os locais do nosso corpo onde você encontra tecido epitelial. Ok, galera? Gente, essa aula é super importante. Lembrem-se de uma coisa, histologia, ela tem crescido demais nas provas de vestibular. E também elas tendem a aparecer com mais frequência no Enem. Memorizem cada um dos tecidos. A gente começou com o tecido epitelial, nossas próximas aulas serão de tecido conjuntivo, depois veremos o tecido muscular e por último daremos o tecido nervoso. Eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Beijo, saudades, muitos corações para vocês. Estou te esperando.